Quero saudar todos em nome de Jesus, todos os crentes que estão nos vendo em nome de Jesus. E preparar as vossas Bíblias, como de costume nós, neste canal, passamos a palavra de Deus, esclarecemos a palavra de Deus. É mesmo para a conversão de almas e para a instrução também daqueles que precisam saber mais alguma coisa da vontade de Deus. Hoje falarei da importância das aflições dos servos. Portanto, há servos, aqueles que servem, têm tido algumas aflições. Para que servem essas aflições? No livro de 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, de 7 a 10, vamos ler um trecho de Paulo aqui. Diz a palavra de Deus: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O 10 diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esta é a palavra de Deus. Diz o nosso tema, a importância das aflições do servo. Nós temos etapas na vida de servir a Deus. A primeira etapa é quando Deus nos aborda, primeiramente para o servir. Então, temos algumas dificuldades, acabamos aceitando o convite do Senhor e entramos no próprio trabalho. Alguns têm dificuldade antes de aceitar a vontade de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade também durante o tempo do exercício da sua vocação. E alguns têm até no final da sua carreira, mas há aflições. A pergunta que não quer se calar é: por que é afligido um indivíduo que já aceitou Cristo, está a servir, largou tudo, está servindo? Por que é afligido? E nós ouvimos muitas vezes essa pergunta para aqueles que são novos na missão da graça, não é? Por que Senhor ainda, o que Ele quer de mim se eu já estou a servir? Por que Ele deixa isso acontecer quando já servir? Porque algumas pessoas têm na mente que aqueles que forem enrolados para servir a Deus não precisa ter preocupação. Já está a servir um grande Deus, precisa ser milionário e ter tudo de luz, como pensam, vida de luxúria. Isso não é verdade. Vamos ver o livro aqui que lemos, a 2 de Coríntios 12, a partir do versículo 7. Portanto, a parte superior desse capítulo, que é o versículo 1 até o versículo 6, Paulo conta as visões, não é, inéditas que ele teve, e realmente aqui de 7 a 10 explica porque que foi permitido aquele tipo de aflição que chamou Paulo de espinha na carne, não é? Aqui a começar, estou a usar a nova versão internacional, diz aqui o versículo 7, para me impedir que eu me exaltasse, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Portanto, Paulo vai direto ao assunto de que aquela situação que vivia, porque muitos até tentam investigar o que seria espinha na carne de Paulo. É verdade, muitas pessoas dizem muitas coisas,
Mas existem coisas aproximadas que os livros de Gálatas talvez falam, e outras epístolas de Paulo fala. Por exemplo, ele fala no livro de Coríntios dos sofrimentos que teve, não é? Quando ele fala do seu apostolado, fala dos sofrimentos que ele teve, os açoites, nas viagens, não é? Naufrágios nas viagens, prisões. Isso pode ser espinha na carne. Uma das coisas que ele fala em particular para os Gálatas, diz que se pudesse ele teria tirado os olhos dos Gálatas, colocar nele, porque quando foi lá pregar o Evangelho, não estava bem de saúde. Então, na prática, a espinha na carne de Paulo, temos que entender como a soma destas situações todas que aconteceram na vida de Paulo. Essas aflições que tinha. Quer dizer, era o Paulo, que nós sabemos que é o homem que escreveu quase a metade das doutrinas do Novo Testamento, e ele está lá a se queixar de algumas aflições, que diz que então o anjo Satanás, que foi me dado uma espinha na carne, que é o mensageiro de Satanás para me atormentar. Por que o Senhor permitiu isso? Não sei se alguns que têm me acompanhado nas redes sociais sabem muito bem que eu falo muito da vontade específica e vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus é uma ação soberana de Deus. Permitir que uma situação anômala, uma situação não saudável, aconteça na vida de um servo. Uma situação para simplesmente, através dessa situação, Deus fazer com que esse servo não vá para um extremo ou para o outro. Ele fica equilibrado, para que se equilibre esse obreiro. Então, pela soberana vontade de Deus, Deus permite, na vontade permissiva, que a vontade permissiva é Deus permitir que alguma situação, boa ou má, aconteça na sua vida para prever alguma coisa boa da parte de Deus. Então diz que este mensageiro de Satanás os bofeteava, e nós sabemos que Paulo não está a falar, na verdade, de um mensageiro de Satanás, um indivíduo, um anjo. Aqui está a falar simplesmente dos acontecimentos perigosos, dos acontecimentos que estavam a acompanhar o ministério de Paulo durante as suas viagens missionárias, e esses acontecimentos não foram agradáveis à saúde do apóstolo. Então aqui diz que era para não se exaltar pela excelência das revelações. E Paulo teria orado 3 vezes, aqui no 8, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então nós aprendemos com essas lições que às vezes o servo ora para que certa coisa seja removida da vida dele, mas o Senhor simplesmente quer que aquilo se mantenha, pela vontade permissiva. Então, há muitas pessoas que pensam que servir a Deus é um mar de rosas, não é viver bem, não é andar bem confortável, mas há situações que Deus permite que aconteçam para nos colocar no caminho. Talvez seria melhor usar essa expressão, para nos colocar no caminho, para não nos exaltar pela excelência. Estamos a falar de um Paulo que teve um ministério brilhante e teve excelentes revelações. E aqui neste capítulo 12, até fala aqui na primeira pessoa de ter visto coisas inéditas, não é? Neste lugar que chama ele de terceiro céu. Vi coisas inéditas que o homem não é lícito ver. Então ele teve um ministério, tamanho ministério, que até chegou de ter revelações nos lugares celestiais, portanto, do trono de Deus. Não é? Vi coisas inéditas que não quer revelar, assim como João também faz a mesma menção, não é? De ter visto o trono de Deus, então viu que estava sentado, era parecia semelhante a jaspe, a pedra sardônica e depois a turquês, e não consegue descrever aquele que estava sentado no trono. Talvez Paulo está a falar do mesmo lugar quando diz que viu coisas inéditas que ao homem não é lícito fazer. Conheço um homem, aqui fala no 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu
Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. 3. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Portanto, Paulo aqui estava a falar dessas coisas grandiosas que viu no trono de Deus. Então, realmente, diz aqui que para impedir que eu, aqui no versículo 7, me exaltasse por causa das grandezas das revelações. Portanto, essas coisas que viu no terceiro céu. Então, realmente, ele permitiu Paulo que aquela situação que estava a viver, não é a tal espinha na carne, ou melhor, as aflições que ele passava no corpo, não é? Corpo físico, por causa da obra de Deus, foi permitido por Deus. Quando Paulo descobriu que era Deus que permitiu aquilo, depois cessou de orar. Aqui orava, que versículo 8, orou 3 vezes, então, mas o Senhor deu a resposta aqui no 9. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, orou para que aquela situação estivesse afastado de Paulo. Então, o Senhor disse que a minha graça te basta. O que é que o Senhor estava a dizer? Tu tens a minha graça, tu tens a garantia da minha graça. Não precisa de procurar não sentir o que estás a sentir, não precisa afastar a possibilidade de sentir o que estás a sentir, porque tem a minha graça. Então, o que o apóstolo Paulo aqui está a nos confirmar é que a graça de Deus fez com que Paulo passasse tudo aquilo, mas sem perder tanto passasse por aquelas situações, mas não perdeu a graça. Portanto, a graça estava lá. O que o Senhor faz para esse tipo de servos que têm excelentes revelações, Ele concede a graça necessária para manter-se no ministério. Portanto, Ele não remove às vezes os problemas. Eu estou dizendo para todos aqueles que estão me escutando agora que às vezes não é necessário afastar as dificuldades que nós estamos a passar. Se nós temos dentro dessas dificuldades a graça de Deus suficiente para nos tutelar a vontade de Deus, por que não glorificar a Deus por isso? Por que não glorificar a Deus por isso? Você passa por uma situação difícil, sei, mas você tem uma graça que sobra, uma graça que vai fazer o irmão saber suportar a situação que está passando. Então, realmente é isso que aconteceu com Paulo. Todas as pessoas que passam por dificuldades anômalas, estão além do normal, e realmente nós podemos acreditar que o Senhor dará a graça necessária. O Senhor vai deixar você passar por dificuldades que estão além da sua capacidade. No outro lugar, o Papa falou que então ninguém será tentado além da sua capacidade. Então, se tem um ministério forte, recebeste grandes revelações, que essas revelações vão dar trabalho, na verdade, porque há revelações que a gente recebe e quando contamos para as pessoas não acreditam que isso é real, porque são revelações sobrenaturais. O Senhor dá a alguém, a cada um de nós, a revelação segundo a capacidade desta pessoa suportar aquela revelação. Então Deus deu a graça a Paulo para não se exaltar pela excelência da revelação, porque no tempo de Paulo ninguém mais tinha sido dada aquela revelação. Ninguém mais tinha tido a graça de ir até o terceiro céu, ver as coisas inéditas que Paulo viu. Então realmente aquilo podia deixar o apóstolo muito orgulhoso, a dizer que sou o único, né, aqui no corpo de Cristo que tenho estas coisas. Então o Senhor não permitiu que Paulo tivesse esse orgulho, então introduziu o que Paulo chamou de espinha na cara, então para não se exaltar pelas revelações. Então nós podemos compreender através desta mensagem que muitas vezes nós passamos por dificuldade simplesmente para sermos refriados, ou somos refriados pelo Senhor, para não nos exaltar pela excelente revelação. Há pessoas que têm uma pequena revelação,
e já começa a se gabar, todo mundo nunca ouviu nada, eu sou o máximo. Mas uma pequena revelação, simplesmente uma revelação, nem foi até o terceiro céu, é uma coisa simples daqui da terra. Viu a vida de um irmão, então pela revelação, que o irmão ia ter problemas de acidente do carro. Então foi falar aquele irmão e impediu-se o acidente, então começa a se gabar, Deus falou comigo, mas isso é uma coisa pequena. Então Paulo tinha recebido uma grande revelação e para não se exaltar, então estou querendo comunicar a todos que estão me escutando que há momentos que nós passamos por dificuldades, simplesmente que Deus permite que aconteça essa dificuldade para não nos exaltar pela excelência das revelações que nós temos recebido. Veja o 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então Paulo tomou a posição que Deus queria que ele tomasse, de se regozijar nas situações, portanto, fúteis, não é? Por amor de Cristo, regozijar nas fraquezas, nos insultos, as pessoas não gostam de regozijar nisso, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, quer dizer, Paulo dizia, bem-vindo angústia, bem-vindo necessidade, glória a Deus porque estou necessitado, glória. Então, deixou de se gabar, então começou a se regozijar nas fraquezas, porque Deus tinha dito que quando ele é fraco, Paulo, então é que ele está forte. O poder de Deus opera neste sistema das fraquezas. O poder de Deus opera nas fraquezas. Então, quando sou fraco, então é que sou forte. Amados irmãos, todos estão a me escutar desse lado, eu queria dizer, realmente, avalia bem as angústias, as preocupações que estão na sua vida, avalia bem. Às vezes isso aí vem para o teu bem. Não vem para destruir, mas vem para glorificar a Deus na sua vida. Paulo diz que passaria a se gloriar, e Paulo, daqui adiante, nós quando lemos as suas cartas, ele se gloria nas fraquezas realmente. Ele não tenta dizer que não levou porrada, porque é grande ministro de Deus. Ele não tenta dizer que ele não entrou num naufrágio, porque orou, depois o poder caiu. Depois... Não, Paulo não tenta dizer as coisas como elas são. Ele diz que se fosse para me gloriaria no seria nessa. Eu falaria das coisas que me aconteceram ao Senhor, mas agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. As pessoas não gostam de se gloriar nas fraquezas. As pessoas acham que as fraquezas deste mundo não é o andar sem sapato, que não tem, não é dormir numa casa que quando chove, não é? A água lá entra. Você não pode falar dessas coisas, são coisas fúteis. As pessoas não podem ouvir isso, você precisa falar as coisas de luxo. É que eu ando num Lamborghini, eu tenho um Mercedes-Benz, não é? De último grito. Queremos falar disso, mas essas coisas não são nada para o Senhor. Então, Paulo teria entendido a coisa importante, é gloriar-se nas fraquezas. Eu dizer que, olha, um dia eu estava a pregar num lugar, alguém saiu com um balde de água suja e atirou sobre mim. Você é fraco, você não é um grande pregador. Não. Paulo diz que é dessas coisas que ele se gloriaria. Se gloriaria, então, ele chamaria essas coisas, bem, porque o Senhor diz que o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa nas fraquezas. Diga bem-vindo às fraquezas, meu irmão, que está a escutar essa mensagem, porque as fraquezas fazem você estar bem com o Senhor, mas o orgulho, pelo contrário, afasta-te do Senhor. E que Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe rico e poderosamente. Com esta mensagem, só queria dizer aos servos de Deus que não estranhei as aflições, os contratempos que acontecem nas vossas vidas, porque realmente é para a glória do Senhor. Paulo aprendeu a gloriar-se nas fraquezas. Então, é difícil, mas é fazível gloriar-se nas fraquezas. Eu posso fazer isto no Senhor, não importando as minhas fraquezas. Paulo tinha muitos problemas e durante o seu ministério também deparou muitos problemas difíceis. Então, ele passou a enaltecer esses problemas na sua vida ministerial para que o poder de Deus permanecesse nele e ele se sentia glória nas fraquezas. Muda o seu quadro de testemunho. Se é um homem que testemunha só as coisas do luxo, eu tenho carros, eu tenho casas, eu tenho sei lá o quê, muda desse tipo de testemunho que não glorifica a Deus. Então, começa a olhar para as suas fraquezas e fala profundamente daquilo que aconteceu dentro dessas fraquezas,
há de ver que o poder de Deus vai permanecer em sua vida. Esta é a lição que Paulo nos ensina. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Eu quero que meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, te abençoe rica e poderosamente. É o nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe agora e para toda a eternidade. Em Cristo Jesus, Senhor. Amém.